E vamos falar sobre a nova gestão do governador eleito Rafael Fonteles. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal pelo PSD, Fábio Abreu, fazer aqui um balanço do seu mandato, também falar do seu futuro. O deputado Fábio Abreu que acaba de chegar de Brasília. E aí, deputado, eu agradeço a gentileza, eu só acabou de descer do aeroporto e veio direto para cá. Muito obrigado, prazer recebê-lo de novo aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. O prazer é todo meu. Temos essa conversa, né? Essa prestação de conta do que a gente tem em relação ao mandato e questões futuras. Né? Deputado, vamos falar do mandato. O senhor encerra seu mandato no dia 1º de fevereiro, né? Finalzinho de janeiro, início de fevereiro, é normal. Fazendo assim um balanço, porque aí, se a gente for também detalhar, nós vamos passar o programa inteiro, mas no geral, o que é que o senhor destacaria desses anos que o senhor passou na Câmara Municipal, antes da gente falar do seu próximo desafio? E antes de tudo, Douglas, agradecer a 57 mil pessoas que tiveram a intenção de nos recolocar na Câmara dos Deputados. Infelizmente não foi possível, mas eu agradeço a cada um de vocês, agradeço aqueles que também não votaram, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por essa situação a qual eu estou hoje, porque nós precisamos sempre estar reavivando as nossas ações e as nossas perspectivas. Mas, respondendo à sua pergunta, o nosso trabalho, ele teve vários pontos positivos, várias frentes, né? Nós tivemos principalmente a realização de várias ações no sentido de trabalho prestado para a população de vários municípios do estado do Piauí e especialmente a capital Teresina. A gente teve, hoje figuramos em termos de investimento como o deputado que mais investiu na capital, na área da agricultura, de um modo geral na área do esporte, enfim, como um dos parlamentares que mais investiu no estado, na capital do estado do Piauí. O parlamentar que mais investiu na área da segurança pública. A gente tem essa honra de dizer de que nenhum parlamentar, nenhum político investiu tanto que Fábio Abreu investiu para a segurança pública. Então, a bandeira que me elegeu a primeira e a segunda vez e que nós temos a honra de dizer que cumprimos com essas perspectivas. E, atualmente, a gente, hoje mesmo, né, estou chegando aqui, vim do aeroporto, fui até ali ao centro administrativo entregar uma ambulância para a população de Gil Boés. O prefeito estava lá, os vereadores, que também faz parte do nosso compromisso com aquele município. Dia 20 eu retorno, vou até o município entregar tratores, inaugurar um sistema de abastecimento. Falando nisso, o senhor está se referindo às suas emendas, enfim, aos seus esforços, aos recursos que foram destinados. O senhor sempre se propôs, desde o primeiro dia de mandato, a ser um deputado municipalista, né? Exatamente, Douglas, nas principais causas que os nossos municípios passam, nas dificuldades que eles passam, na área da saúde. Você conversar com um prefeito, e é comum eles relatarem que se não fossem as emendas parlamentares, principalmente de custeio, os municípios teriam entrado em colapso. Fala na área da agricultura familiar, que é necessário nós darmos as condições ao trabalhador da agricultura familiar, e assim foi feito muito com relação à ação direta, né? E as ações indiretas através das votações também foi muito importante, porque, por exemplo, né, ontem nós tivemos uma votação, aí eu falo em relação à segurança pública, para os nossos profissionais terem assistência psicológica. Nós temos a profissão mais estressante do mundo, e não havia suporte na área de psicologia, do suporte para o nosso profissional. Mas, além dele, a família também vai receber essa assistência extensiva à família através desse projeto que nós votamos ontem. Assim como votamos também um projeto que, por incrível que pareça, hoje existe a proibição da entrada do celular, mas entra uma bateria, entra o outro equipamento, quer dizer, ele desmontado, é permitido, entre aspas, né? Então, ontem também votamos... Você está falando dos presídios. Dos presídios. Quer dizer, você não pode chegar no presídio hoje e entrar com o celular, mas se desmontarem as peças a bateria, termina que lá dentro ele monta. Ele monta. Então, ontem foi definitivamente
É proibido qualquer equipamento que possa fazer qualquer comunicação, seja montado ou Qualquer desmontado. equipamento montado ou desmontado que possa proporcionar um mínimo de comunicação. Exatamente. Não pode mais entrar nos presídios. Exatamente. Então, esse também tive a oportunidade de participar da sessão, foi simbólica, né? Deputado, está aprovado essa... Foi, agora vai para o Senado. Eu acredito que um projeto não vai como ter, esse não vai ter nenhuma problema. Agora, resistência. esse outro assunto que o senhor falou da ciência psicológica, né? Isso aí inclui não só, por exemplo, as crises de ansiedade, problemas de depressão, mas aí tudo, alcoolismo, enfim, qualquer problema do policial relativo à questão psicológica, esse projeto contempla. Exatamente, ele soma, Douglas, a um projeto que a gente Já deixou existe. na gestão, principalmente agora recebe os equipamentos, as vans que vão fazer esse percurso em todo o estado do Piauí, na questão da prevenção e da preparação, porque há um problema sério, né, com relação à preparação do nosso profissional para a aposentadoria. Então gera para ele na aposentadoria a questão do alcoolismo, de outras situações, suicídio. Então tudo isso faz parte do projeto preparar esse profissional para ele se aposentar e ter a aposentadoria dele lá aproveitada da melhor forma possível com esse acompanhamento. Parece, deputado, porque assim, você vive num nível de estresse diário elevado, né? O nível de estresse é elevado todos os dias, mas enquanto você está na ativa ali, é um dia após o outro, você vai terminando. Quando você para definitivamente, então você começa a receber aquela carga acumulada de anos e anos e anos. E normalmente, você não conseguindo outra atividade, ficando ali realmente parado, e aí muitos não procuram sequer fazer uma atividade física, tentar... Educação financeira também às vezes passa por algum problema, então realmente o número é muito grande, né? Quer dizer, não só o deputado Fábio Abreu está falando dos policiais, mas isso ocorre também em várias outras profissões também. Então, quer dizer, é uma preparação ali, a partir de um determinado período, quando se aproxima a aposentadoria, para ele ter esse suporte para ingressar nesse novo momento da vida. Exatamente. Né? E a questão do dia a dia, né? Porque, já falei aqui, a questão da função da profissão mais estressante do mundo. Então tem que ter aquele cuidado do acompanhamento psicológico para esses profissionais. Exatamente em relação a esse aspecto, né? Enquanto deputado, e aí faz parte também dessa reavaliação do que foi feito, a gente sempre lutou lá na Câmara para determinados projetos que foram encaminhados pelo governo federal e que prejudicavam muito os nossos profissionais e que hoje naquele momento foram aprovados, principalmente na reforma da Previdência, não levam em consideração essas características dessa profissão. Não levam em consideração quando fala que o profissional se aposentava aos 30 anos. Se aposentou novo, mas aquela profissão consome ele muito mais do que as outras profissões. E assim deve ser levado em consideração e não foi. Então acrescentou-se ainda mais período para que esse policial venha se aposentar. Então são algumas características ali que deveriam ser levadas em consideração. Nós, enquanto bancada da segurança pública, lutamos muito para que isso não acontecesse, mas infelizmente a força do governo foi muito maior e, por exemplo, hoje o nosso profissional, ao se aposentar, continua contribuindo para a Previdência. É um prejuízo, mas que foi herança, infelizmente, da ação do governo federal que agora vai sair. Mas eu acredito assim, que muitos outros pontos vão ser revistos, inclusive esse, nessa questão dessa desconto do policial aposentado e também outras características vão ser levadas em consideração para votações futuras. De forma que as ações que nós temos, as votações que executamos durante esse mandato sempre foram de forma independente, sempre foram de forma isonômica e sem nenhum problema com relação à repercussão da votação que fiz. Agora ainda tenho a oportunidade, terei de votar essa questão do auxílio de R$600. E lógico, né, que sempre defendi na campanha, enquanto no mandato, e vou continuar defendendo, essa preocupação que eu tenho com as pessoas que passam fome. Então não é uma brincadeira, não é discurso vazio, é uma realidade, ela precisa ser enfrentada. E ela vai ser enfrentada agora sim, tem uns detalhes com relação a essa proposta que está sendo encaminhada. Começa pelo Senado,
vai para a Câmara, está num regime de urgência, mas precisam ser realmente discutidos alguns pontos com relação, por exemplo, vai valer 1 ano, vai valer 4 anos ou vai valer tempo indeterminado? Eu entendo que a questão do tempo indeterminado é totalmente fora da realidade. O que se discutirá... Você não pode prever o que vai acontecer daqui a 4, 5, 6 anos, exatamente. Não dá para... Então é isso que a gente vai fazer, essa discussão, mas a PEC vai ser votada ainda esse ano e eu tenho certeza que ela vai ser aprovada. A forma como ela vai ser aprovada, o seu relatório final, é que vai depender de muitas discussões, até mesmo porque tive uma reunião agora da bancada do PSD e o que é argumentado pelos partidos? É que se tem uma referência no governo Lula de alguém que possa realmente conversar com os líderes partidários e com os deputados e que essa pessoa vai ter poder de decisão no governo. Não é isso que vai, e eu acredito que o próprio presidente possa e deva indicar quem seja o ministro da Casa Civil ou qualquer outro ministério que seja essa referência para abrir esse diálogo com os deputados. Deputado, o governador eleito Rafael Fonteles praticamente fechou a equipe, o secretariado, e já está inclusive na Assembleia o projeto de reformulação de alguns pontos do corpo do governo, ou seja, da máquina pública. E uma das propostas é transformar em uma secretaria unindo o EMATER e a DAP, ou seja, a área de assistência à agricultura, a área de assistência à pecuária, juntar numa secretaria só, o que eu particularmente considero uma ótima iniciativa. Você tem 2 órgãos que não tinham status de secretaria, mas de uma grande importância, órgãos inclusive com capilaridade em todo o Piauí, tanto a DAP quanto o EMATER, outras secretarias que nem têm essa capilaridade, e agora formam uma secretaria com um poder de ação muito maior. E o senhor vai ocupar essa secretaria, vai ser o secretário. O senhor, inclusive, já destinou emendas para essa secretaria. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar ao senhor. O senhor já está conversando com o pessoal do EMATER, da DAP, o que é que o senhor já tem de diagnóstico e o que é que o senhor vislumbra para os próximos anos? Eu tenho conversado, já fiz visitas à DAP, visita à EMATER, né? Entendo que às vezes as pessoas elas ficam ansiosas quando se fala em mudanças, né? Em novidades, mas deixei bastante tranquilo, até mesmo porque qual o objetivo, né? Se nós temos hoje, eu fiz essa pergunta ao pessoal da DAP, são subordinados a qual secretaria, ou se não são subordinados? Sim, somos subordinados à SEAGRO. A EMATER, da mesma forma, então são subordinados a uma secretaria. O que vai acontecer é que vai ser uma secretaria, é que ela vai ter essa capacidade de ter os recursos, né, lógico, do próprio orçamento que vai estar previsto pelo Estado, assim como essa capacidade inicial de já começar com a quantidade, por exemplo, o orçamento da EMATER 6 milhões previsto anual. O que está previsto de colocar de emenda são 9 milhões. Então eu vou colocar mais do que o orçamento anual da EMATER em emendas parlamentares. E eu tenho certeza que outras formas, e a preocupação de alguns, e até respondendo inclusive do próprio deputado Lima, é de que a característica da DAP, a característica da EMATER em termos de fazer convênio com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, não vai mudar. Então nós vamos. Mas por que o senhor está respondendo o deputado Lima? Porque ele houve um questionamento por parte dele de que se transformasse em secretaria poderia perder esses convênios. Não perde, vai continuar com a mesma característica, vai continuar com a mesma possibilidade e até melhor. Por quê? Porque vai ser uma secretaria que vai poder buscar recursos junto aos ministérios, que eu tenho certeza que nesse governo Lula a parte de agricultura familiar, de agropecuária, vai ser potencializado. Então, aliás, isso foi verbalizado pelo próprio presidente eleito. O presidente eleito que fez as reuniões e foi muito claro quanto a isso. E eu tenho certeza que para que nós resolvamos o problema que mais aflige a população, que é a fome, nós passamos por esse processo de avanço nessas áreas. É inevitável que nós tenhamos a agricultura familiar, por mais que não se tenha
uma divulgação, mas é a base da alimentação da população. Só para esclarecer, a Secretaria de Agronegócio, ela continua como... Continua, né? Vai ter a Secretaria de Agronegócio, cuida da parte de agro, né? Com os grandes projetos, grandes empreendimentos. Principalmente com o sul do estado. E também acredito que a gente tem algumas atribuições muito parecidas com o que tem em termos de ações relacionadas. Mas já era atribuição da própria Emater, as feiras, né? Os grandes eventos, que também poderiam ser feitos. E algumas atribuições, como por exemplo a questão de fazer pequenas obras nas áreas rurais, eu acho que é importante. Principalmente os assentamentos que fazem parte. Deputado, já que o senhor falou que destinou 9 milhões de reais de suas emendas para a nova secretaria, o senhor vai cobrar também, evidentemente, da bancada federal que ajude também destinando emendas para a nova secretaria. Sem dúvida. Às vezes, falando aí como deputado, né, a gente tinha algumas dúvidas com relação a qual órgão indicar uma emenda, né? E com isso, a gente tendo essa definição, vai facilitar para o parlamentar indicar o recurso para o município que ele quiser. Lógico, né, que vai fazer essa indicação, vamos fazer o projeto, se caso não já tenha um projeto, mas que vai ter essa destinação por parte do parlamentar direto para o município através da secretaria. O grande objetivo dessa secretaria é dinamizar essas ações, é organizar, e aí nós teremos agora essa nova lei de licitações que de alguma forma ela vai agilizar mais ainda. Então nós temos esse objetivo, né, de mostrar ao parlamentar, seja ele estadual ou federal, de que ele indicando a emenda, ela vai ser o mais rápido possível. Essa é a minha preocupação enquanto gestor, é de fazer com que aquilo que é de benefício para a população, ele chegue ali o mais rápido possível. Então, qualquer parlamentar que possa ou que queira indicar, sem dúvida, ele vai ter essa certeza. Primeiro, de que o recurso dele vai ser empregado onde ele quer. E segundo, com o maior tempo, mais rápido possível, para o benefício da população, que eu tenho certeza que o parlamentar... E essa questão de benefício, levando em consideração também, por exemplo, a qualidade dos técnicos do Emater, a qualidade dos técnicos da ADAP, quer dizer, vai ser um recurso que vai ser tratado por profissionais que têm competência, expertise na área. Na visita que eu fiz, principalmente a Emater, né? Observei, nós temos profissionais que têm assim, um know-how de projetos que são referência para o Brasil. Nós precisamos dar condições a esses profissionais. A parte de instalações realmente carece de uma reforma. Pois deputado, daí é que eu pergunto ao senhor, considerando a ADAP e a Emater, que eu disse que são órgãos que têm capilaridade no estado inteiro. O senhor falou de estrutura. A gente já fez, inclusive, algumas reclamações e críticas aqui sobre a estrutura em alguns municípios. Isso é algo que vai ter que ser revisto logo no começo. Né? Não faz sentido a gente ter no município, Castelo, por exemplo. Castelo tem um prédio razoável lá, né? E lá tem uma até quadra de esporte. Sede para a Emater, outra sede para a ADAP. Em outro município, 2 sedes para o Por exemplo, Castelo, o senhor conhece lá? A sede do Emater, que foi na avenida principal, na Tunino Freire, tem até uma quadra de esporte. Quer dizer, ali é perfeitamente possível funcionar a ADAP e Emater juntos. Que vai ser a secretaria. Né? A secretaria. Não vai ter problema nenhum. Quem tem atividades ou problemas para ser resolvido no que se refere à ADAP, vai resolver naquele espaço. Uma outra forma que a gente já tem observado, né? Porque quem é gestor, ele tem que entender que ele tem que estar o mais próximo possível da pessoa para resolver o problema dela lá, se possível, dentro da casa dela. Então, o que é que nós observamos, e aí eu vi um projeto que já está praticamente finalizado lá na ADAP, é que as pessoas que precisam tirar uma guia, né, de transporte de animais, por exemplo, ela vai poder fazer lá da fazenda dela, lá da casa dela, com o celular dela. Então eu acho que esse é o objetivo, tem que ser o objetivo. Quer dizer, serviços mais básicos, sem muita burocracia, para a pessoa não ter que se deslocar para um ponto de atendimento para fazer lá essa solicitação. Ele faz da casa dele, lá ele tem o boleto, caso seja necessário pagar, e ele paga pela internet, faz tudo e já tem condições de fazer esse transporte desses animais. É um exemplo do que eu observei
e que é também um grande objetivo nosso, enquanto já observando alguns pontos positivos para serem implementados, que é a questão do uso da tecnologia em prol das pessoas. E nós precisamos ter esse entendimento. Quem é gestor, quem é servidor público, ele tem que estar o mais perto das pessoas possível, sem incomodar aquela pessoa para que ela tenha que se deslocar para ter aquele serviço. Deputado, e aí também, por exemplo, o senhor falou dessa proximidade com o governo federal, aí o Ministério da Agricultura, enfim, as áreas que são relacionadas à nova secretaria. Mas também, por exemplo, Embrapa aqui do Piauí, parcerias com Embrapa, ou seja, tem como, através dessas parcerias, ampliar o raio de ação da secretaria? Sem dúvida, por exemplo, eu tenho 300 mil reais lá na Emater, que agora vai ser assinado, uma outra assim, uma incoerência com a realidade do nosso país, é que para os técnicos do Tribunal de Contas da União, o ano eleitoral é até o dia 31 de dezembro. Então não posso assinar uma emenda de 300 mil reais que vai ter um sisteminha da Embrapa, desenvolvido pela Embrapa, que está sendo executado pela Emater. É um exemplo dessa relação que existe entre essas instituições. Então está impedido apenas por esse equívoco. Esse dinheiro que vai para o Emater? É o dinheiro para a Emater, utilizando um sistema que foi desenvolvido pela Embrapa. Quer dizer, que vai ser útil para a Emater, o sistema muito útil. Vai ser útil para a população. Para a população, aí está impedido porque... Eles consideram o ano eleitoral. Se a eleição já passou, qual é o problema de hoje fazer algum pagamento? Qual o benefício ou a irregularidade que tem em relação Meu Deus do céu, já foi eleito. Segundo turno, ele está para assumir aí, o governador, o presidente, todo mundo. É realmente uma incoerência, deputado, que não dá para entender. Eu defendo também que eleição desse tipo tinha que ser no máximo um mês, quem ganhou já assumir. Esse negócio de passar ainda esse tempo todo de transição... A transição faz dentro do governo. Faz dentro do governo, você assume ali e vai tomando pé da situação. Mas ter esse tempo todo e considerar que é ano eleitoral... E aí eu lhe confesso à população que essa para mim é nova. O TCU considerar que é ano eleitoral até o final desse ano 31 de dezembro, quer dizer, a Copa acabou, a eleição acabou, o segundo turno, a Copa vai acabar, a Copa do Mundo, entendeu? Vai voltar tudo normal, o pessoal o orçamento já foi votado, o pessoal já comemorou Natal, está comemorando Ano Novo e o TCU está na eleição. E as pessoas que precisam do benefício, elas vão continuar precisando, elas têm urgência. Por exemplo, né? Agora... E aí me responda uma dúvida, deputado. Se isso, o senhor está falando, isso é geral, então? A maioria dos benefícios, a maioria dos recursos estão sendo impedidos de serem pagos por essa questão, por esse entendimento. Recursos que o senhor fala federais? Federais, de emendas. De emendas. Mas foi desta eleição ou já é... Não, essa mudança, esse impedimento, começou a valer a partir dessa eleição, ele já vem de eleições... Já vem de outras eleições, é uma lei antiga. Não sei e nunca se corrigiu? Nunca corrigiu. Agora que eu mesmo observei, fui lá na Emater e perguntando por que minha emenda não tinha sido. E o técnico respondeu exatamente isso. E eu acho um maior absurdo. Então, a partir do dia... digamos, depois do segundo turno é conveniente, sim, mas depois do segundo turno não tem mais nada que se falar em ano eleitoral. Deputado, inclusive, um assunto para o senhor levar para os seus pares lá na Câmara, porque todo mundo está prejudicado lá na Câmara, não só o senhor, está todo mundo prejudicado lá, né? Deputado, secretário só assume em fevereiro, de qualquer forma. Só fica até o dia 31 de janeiro. 31 de janeiro, como deputado, e aí o senhor já de imediato assume a secretaria, não é isso? Mas vamos oficializar o governador. Não, eu digo oficializar, mas tem que declarar. Vai tramitar, já está tramitando, né? A Assembleia já tem um projeto de reformulação. O que a gente ouviu nos bastidores é que vai ser rápido a adaptação. A própria Pulsão, né, disse que vai dar esse tempo, tem que dar esse tempo inicial, não vai criar nenhum problema. E que é justamente para começar o governo já com toda essa nova estrutura montada, para não ficar com etapa, né? E aí o senhor está convidado para voltar para a gente ir falando da secretaria, como é um órgão novo, até para dar conhecimento à população e aqueles que vão precisar do serviço da secretaria.
Só esclarecer, né, pelo que eu tive de conversa, principalmente com o próprio governador e com quem está elaborando a proposta, é que quem tem serviço da ADAP não vai prejudicar em nada. Quem tem os serviços da Emater não vai prejudicar em nada. O objetivo é melhorar. Então, quem precisa de alguma autorização para fazer algum financiamento, quem precisa de alguma guia, vai continuar sem problema nenhum. Vai ser acrescentado mais opções e mais serviços através dessa nova secretaria. Obrigado, deputado, pela presença. Agradecer, dizer da gente, se não vier ainda, já estamos perto de final de ano, mas antes disso... O TCU não botou até dezembro aí, vamos botar logo até dezembro também, porque... Torcer para que o Brasil hoje goleie pois aí a Sérvia. O negócio tá feio, hein? Pelo menos 3-0. Saiu o que hoje de manhã? 0-0 Uruguai, foi? Foi Uruguai e Coreia do Sul. 0-0? Pois é, o Uruguai com o Soares, com o jogador lá do Real Madrid, o bom, rapaz. O louro lá que joga lá, o time, o menino, né? Do Real? O Cavani dá ataque, né, quer dizer, 0-0 com a Coreia, né? A Coreia não tem tradição de nada, né? Pai, parece tudo bonequinho, você viu como é que eles torcem? Você olha lá pro pessoal da Coreia só assim, ó, pessoal, parece aquele bonequinho da Coreia, não entende nada de 0-0. Alemanha pede pro Japão, Argentina pede para a Arábia Saudita. É ter cuidado, porque até agora eu não vi nessa Copa nenhuma exibição, deputado, assim, porque em todas as Copas sempre tem, né? Exibição de gala, assistir. Aliás, todas as Copas. A Espanha, acho que fez um jogo. Não, Espanha e França. Né? Espanha e França fizeram boas apresentações. Porque em Copa do Mundo sempre você tem lançamento de tendências. Né? Você vê sempre um esquema tático novo, um jeito novo de jogar, né? Uma forma diferente. Eu não vi nada de diferente, quer dizer, jogos ruins, jogos sem competitividade. Eu não sei se vai melhorar a partir da segunda rodada, terceira rodada, enfim. Mas Bélgica jogou péssimo, com todo mundo da Bélgica. Enfim, mas vamos torcer, né? O Brasil tem um timão. Vai ganhar, tem um timão. 3-0. O Vinícius, eu agora, olha, falou que ia ganhar, tá vendo? Eu tô... É o seguinte, eu tô animado agora que o Vinícius Júnior vai jogar, né? Que é um verdadeiro absurdo colocar uma pessoa que fez gol, deputado, em final de Champions, tá? Joga ao lado do melhor jogador do mundo, no maior time do mundo. Ficou entre os 3 melhores do mundo. É um dos protagonistas do Real Madrid no banco, aí fica difícil, é meio complicado, entendeu? É difícil demais. Mas muito obrigado, vamos torcer juntos pela vitória do Brasil.